Vamos compreender ainda mais todo esse cenário, a importância desse evento aqui para o Brasil, a importância desse evento para essa união, ao que se pretende, um dos aspectos do evento, cada vez mais uma proximidade entre os países da América e o que para nós brasileiros um encontro como esse pode fazer de diferença nos próximos anos. Vamos ouvir aqui o professor de Relações Internacionais da FAAP, o Carlos Gustavo Poggio, para fazer um balanço da Cúpula das Américas. Primeiro, obrigada, viu, professor, pela gentileza, sabadão, e hoje está um friozão aqui em São Paulo, e se dispuseste aí a conversar com a gente. Obrigada, viu? Obrigado, Elisa. Sempre um prazer conversar com vocês, com quem nos assiste aí pela CME. Muito bom. Professor, quando a gente fala de Cúpula das Américas, a gente está falando de um evento que já ocorre há alguns anos, há algumas décadas, não exatamente todos os anos, mas sempre que ocorre é um evento de muita importância, até porque reúne as lideranças dos países aqui da América, das Américas. Em quais aspectos pode ser, de fato, positivo para o Brasil? O que um encontro como esse, essa proximidade, a exemplo, Joe Biden e presidente Bolsonaro juntos, na prática, o que significa isso para as nossas vidas? Olha, Elisa, esse é um encontro, como você disse, que já ocorre há algum tempo, desde 1994, quando foi proposta, inclusive, uma área de livre comércio das Américas, Vamos lembrar que os anos 90 era um período do imediato pós-Guerra Fria, havia um certo otimismo com liberalização comercial, e hoje o cenário já é bastante diferente. O que a gente pôde ver neste encontro, ele nos mostrou algumas coisas, e uma delas, em cima do que você disse, que uma das questões é mostrar uma união cada vez maior das Américas, a gente acabou vendo isto sim uma grande desunião. Na verdade, este foi o encontro da história o mais esvaziado de todos, e acontece nos Estados Unidos. Nós tivemos ausências importantes. Muitos chefes de estados não compareceram a esse encontro. Para ter uma ideia, no primeiro encontro que tivemos da Cúpula das Américas, tivemos a presença de 34 países. Mesma coisa o último encontro, também tivemos 34 países. Neste encontro, cerca de 23 chefes de estados compareceram, alguns mandaram apenas representantes. Ausências importantes, como, por exemplo, o presidente mexicano. Então, a gente vê, na verdade, alguma coisa esvaziada. E o que acontece, que é a questão central aqui que a gente tem que prestar atenção, que é o que preocupa os Estados Unidos, sua pergunta sobre como isso afeta as nossas vidas, Os Estados Unidos estão preocupados com a influência chinesa na região. Então, de fato, há aí uma disputa importante entre duas potências para um espaço que os Estados Unidos consideram um espaço seu privilegiado, e cada vez que os Estados Unidos percebe que esse espaço, América Latina, está sendo penetrado por potências estrangeiras, ele tem algum tipo de ação. Vimos isso na Guerra Fria, estamos vendo isso agora com um aumento muito expressivo da presença chinesa na região. Professor Carlos Kenzo agora falando, professor, a gente viu esse encontro, foi o primeiro encontro do presidente Jair Bolsonaro, depois que Joe Biden sentou ali na cadeira de presidente dos Estados Unidos, Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro apoiou o Donald Trump, que era o principal na disputa ali com o Joe Biden, e chegou a demorar mais de quase um mês ali para, assim, reconhecer essa vitória de Joe Biden como presidente norte-americano. E agora teve esse encontro, um encontro de 30 minutos. Qual a avaliação, professor, que o senhor faz diante desse encontro que aconteceu, desse primeiro encontro que aconteceu? Pois é, Kenzo, é verdade. O Bolsonaro ele foi o único líder importante no mundo que não reconheceu imediatamente a vitória do Joe Biden e, mais do que isso, começou a falar reiteradamente em fraude nas eleições americanas. Ele, inclusive, antes mesmo desta visita aos Estados Unidos, ele retomou este tema da fraude. Isto é um caso único entre líderes internacionais. O Bolsonaro apostou muito a sua política externa numa proximidade com o Donald Trump, e esta aposta tinha um risco. O risco era o Trump perder as eleições, que foi exatamente o que aconteceu. E agora tem que reconstruir pontos com o Biden. Agora, veja, politicamente, este é um encontro que foi positivo para ambos. Por um lado, se a cúpula, como falamos, estava esvaziada, imagina sem a presença do Brasil. Aí, de fato, seria um evento historicamente vazio, mais do que já foi de fato. E, por outro lado, o Bolsonaro, ao posar por uma foto, aparecer junto com o Joe Biden, para ele é bom, para a imagem dele, em termos de mostrar que ele não está isolado do ponto de vista diplomático. Então, é um encontro, digamos, de conveniência. Por um lado, ajuda a fortalecer o próprio encontro da Cúpula das Américas e a própria postura
dos Estados Unidos de não convidar países como Nicarágua, Cuba e Venezuela, que é a postura essa apoiada pelo governo brasileiro, e, por outro lado, também ajuda do ponto de vista de imagem para o Bolsonaro. Entendo que tenha sido, portanto, politicamente relativamente positivo para ambos, ainda que nos Estados Unidos algumas forças políticas, especialmente entre os democratas, têm criticado o Biden por não mostrar uma postura um pouco mais firme com relação ao Bolsonaro. Mas acho que não teria muito a ganhar o Biden mostrando uma postura firme, né? Aconteceu o que a gente esperava, que foi um encontro sem grandes eventos. E, professor, até pareceu que a postura do presidente da República era quase de uma euforia pós-conversa, né, com Biden. Foi ótimo, foi maravilhoso, assim, quase como de alguém que estava com uma tensão de não saber o que vai acontecer, até porque tem esse cenário que Kenzô já reforçou, né, Kenzô, de tanto, a quantidade de tempo que demorou para reconhecer, né, para mandar um parabéns para Joe Biden, a proximidade do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, e agora tinha chegado a hora de, puxa vida, encontrar o presidente dos Estados Unidos. Esse aperto de mão amigável que é necessário na política, né? Não dá para fazer política entre amigos e inimigos. Se você não aperta a mão, você não anda, né? Em muitos aspectos. Isso pode ser bom para a gente, para o brasileiro? E se é bom em quais aspectos? Esse aperto de mão, esse ufa, nos conhecemos, é bom em quais aspectos, professor? Olha, Elisa, o que a gente viu nestas declarações do Bolsonaro é uma postura que a gente já tem visto há algum tempo, que o Bolsonaro enxerga a política externa como uma política entre indivíduos, né? Não entre estados. É importante para o Brasil ter uma relação boa com os Estados Unidos, né? São os dois maiores países das Américas, então é fundamental que haja uma relação positiva com os Estados Unidos, mas essa relação tem que ser uma relação profissional, né? Tem que ser uma relação que vá além da relação com presidentes. Veja que, se a gente olhar, por exemplo, a assinatura do Tratado de Livre Comércio entre México e Estados Unidos, que era o NAFTA, esse foi um tratado que começa com um presidente americano republicano, que é o George Bush pai, e termina com um presidente democrata, que é o Bill Clinton. Por quê? Porque os mexicanos souberam construir relações com os dois partidos, relação com a sociedade norte-americana. O Brasil, se fizer uma aposta numa relação pessoal com o presidente que está lá eventualmente, a gente não vai conseguir ter uma postura mais coerente, né? Algo que traga ganhos mais de longo prazo para o Brasil. Então é isso que o Brasil precisa aprender a construir. É fundamental a gente aproveitar a atual conjuntura internacional dessa disputa entre Estados Unidos e China. Ou seja, como é que o Brasil pode se beneficiar com uma disputa entre duas grandes potências? Há formas, né? Se a gente adotar uma postura profissional, diplomática, a gente consegue extrair vantagem do fato que nós temos duas grandes potências que querem disputar espaço nessa região. Basta a gente ser profissional e agir de forma diplomaticamente estratégica. Professor, ainda falando um pouco sobre o discurso do presidente Bolsonaro de ontem na Cúpula das Américas, ele repetiu bastante, a gente viu isso ali, um mantra, inclusive, da campanha dele, né, falando sobre essa questão da liberdade. A gente, inclusive, trouxe um trecho agora há pouco aqui durante a nossa programação, de que se entende que a liberdade é um bem maior do que a própria vida, pois um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Como o senhor avalia esses temas que Bolsonaro acabou levando para esse discurso na Cúpula das Américas? Qual a sua avaliação, professor? Olha, Kenzô, o que não está claro, não parece claro para mim, é o que o presidente Bolsonaro entende como liberdade, né? Liberdade não é um conceito assim tão óbvio, tão facilmente colocado, né? Quer dizer, tão facilmente definido. É um conceito que tem aí até uma discussão sociológica, política bastante ampla, né? E, portanto, não está claro exatamente o que ele quer dizer com liberdade. Se ele fala liberdade em algumas áreas e não liberdade em outras. E me parece um pouco complicado essa questão que ele já colocou outras vezes, né, de falar que tal valor ele é maior do que a própria vida, né? Então também isto me parece um pouco complicado. Então eu não entendo que tem aqui um discurso coerente em torno de políticas que tragam ou que aumentem a liberdade individual, né? Me parece que falta ao presidente Bolsonaro uma estrutura ideológica mais clara, né? Para além de alguns temas que a gente já sabe que ele defende e com os quais ele repetiu, e que não faz realmente muito sentido num ambiente como aquele que o Brasil estava, falar em questões religiosas, né? Por exemplo, dizer que acredita em Deus. Isso não é um tema relevante naquele encontro, né? Então,
esta é mais uma questão que às vezes fica em cima de discussões abstratas e o Brasil acaba perdendo o bonde, né? Porque a gente precisa discutir questões concretas. Nós somos um país, vocês acabaram de citar isso, milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Então nós temos que discutir questões que são relevantes para a população brasileira. E se estamos tratando de política externa, deve ser uma política externa que vise trazer desenvolvimento ao país, que vise amenizar esta situação de descalabro social que nós estamos vivendo. Estas são as questões que realmente interessam a população. É importante falar de liberdade e outras questões, é importante, mas quando nós temos mais de 30 milhões passando fome, há algumas questões que devem tornar-se mais importantes no discurso político. Professor Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais da FAAP. Obrigada, viu, mais uma vez pela gentileza de vir traduzir esse cenário internacional. Já estivemos juntos muitas vezes aqui na programação com tantos âncoras, então obrigada mais uma vez pela gentileza de sempre. Obrigado, Elisa, Kenzo, um prazer passar esse pouquinho de sábado com vocês. Um bom fim de semana para todos.